O Vasco faz 9 pontos, no mínimo, até a parada do Super Mundial. Pode anotar. Quais são os adversários, sabe de cabeça? Sem resenha agora. Cara, não vou saber de cabeça agora. Mas é o Fortaleza agora. É o Fortaleza, aí tem o São Paulo no Morumbi, isso Mas eu sei. diz que abriu a janela de contratação pro Vasco. Calma aí. Aí o Vasco contratou São Januário. São 4 jogos que ele vai poder jogar direto. Ajudar, Fortaleza, em São Januário. Fluminense, no Maracanã, 6x30. Difícil. Tá? Vasco e Bragantino, em São Januário. Difícil. Aí pega o São Paulo no Morumbi. Difícil. Isso no Brasileiro. Difícil isso. Tem Operário e Melgar também em São Januário. Aí, 4 jogos em casa. Ai, que loucura. A Operário e Melgar eu vou botar na conta. Vai descer. O Vasco faz 9 pontos. DJ Careca, tá proibido de botar esse negócio de descer na hora do meu amigo Lucas Pedrosa. Vai descer. Vai descer. Olha lá que tá escrito ali. No Vasco, Fernando Diniz foi apresentado e mostrou o quê? Confiança. No elenco. Rodolfo. Um dos maiores desafios da carreira de Fernando Diniz, oficialmente apresentado ao clube, o treinador já mostrou seus principais objetivos no Vasco. É um elenco que eu gosto, eu acho que tem bons jogadores que estão, por algum motivo, por alguns motivos, rendendo abaixo do que pode render. O técnico terá seu reencontro com a torcida já amanhã no Caldeirão de São Januário, diante do Fortaleza. O time está a 8 jogos sem vencer e precisando de mudanças rápidas em campo. Eu sei do tamanho do desafio, eu sei a posição que o time está na tabela, eu sei das dificuldades nas Copas. Diniz não escondeu que está satisfeito com a escolha de estar no Vasco e que está mais preparado do que quando assumiu o Fluminense. O time atualmente no Brasileirão tem 7 pontos e é o primeiro na zona de rebaixamento. Com a partida de amanhã, a equipe da Colina terá uma sequência de 5 jogos no Rio, sendo 4 em São Januário. Oportunidade para trabalhar mais com o elenco e recuperar principalmente o mental do grupo, que está abalado com os últimos resultados. Depois do Brasileiro, o Vasco terá decisões pela Copa do Brasil e pela Sul-Americana. Com Diniz agora à frente do grupo, quem sabe o time finalmente volte a sorrir na temporada. Eu acredito muito no trabalho. Se vai acontecer ou se não vai acontecer, a gente não sabe. Mas de mim, enquanto eu estiver aqui, eu acredito que o Vasco pode entrar em todos os campeonatos para vencer. E é isso que eu vou fazer. Atenção, atenção, pessoal aqui que trabalha na SBT, da redação. Gisele, Oliver, galera lá, a galera do comercial, Marcão. Segunda-feira, a gente está garantindo vacinação aqui nesse programa. Perfeito. Se por acaso o Vasco vencer. Tem que trazer a cartelinha lá de vacinação. Traz a cartelinha de carimbar. A camisa do Vasco. Quem vai ser o enfermeiro? Lucas Pedrosa. Cuidado com o vírus, hein? Voivoda. Covid de Tem, tudo. ó, primeira dose, segunda dose. Tudo isso. Você sabia Ih, lá que o vem. Voivoda Lá vem, nunca Veneta. ganhou do Vasco Olha no São aí. Januário? Viu só, Veneta? Tá Sempre falando... tem a primeira vez. Olha aqui, ó. Isso tudo porque o Lucas Pedrosa falou o quê, Venê Casagrande? Que o Vasco tem? Alergia à vitória. Alergia à Aí vitória. os jogadores, quando estão ganhando, começam a ficar vermelhos. Sabe? Aquela Nervoso. pessoa que tem Para de alergia a correr. camarão, que fica todo empolado. Mais ou menos. Aí o Lucas Pedrosa falou que essa vacina chegou. Entendeu? Então a vacina chegou, o Vasco vencendo, vamos fazer a nossa campanha de vacinação Perfeito. aqui. Por favor, a galera que é Vasco aqui na redação, Tem autorização do Ministério Público, né? Com Tem. certeza. Ah, tá. Sabe qual é o nome do ministro? Ah. Pedrinho. Lucas Pedrosa, fala pra mim, como que tá o Vasco? Você já viu aí, ou alguma mosquinha já te contou como é que tá esse treinamento? Pode Sim. falar, o que não pode falar? Olha, é o quê? É o quinto? É o terceiro treino? Terceiro treino treinamento. dele? Terceiro treinamento. O Fernando Diniz é um cara que foi muito bem recebido pelo elenco. O Pedrinho e o Felipe também conseguiram dar esse suporte para ele. Ele elogia muito, inclusive, esses dois personagens aí na entrevista coletiva. Eu acho que o maior desafio dele, já falei aqui 1000 vezes, é dar confiança para esses jogadores. O modelo de treinamento do Fernando Diniz é completamente diferente do que era do Carille. É um treinamento que você leva 2 horas e meia, 3 horas ali no campo, porque ele quer te ensinar, ele quer passar as suas ideias para esses jogadores e também te dar confiança. Tem feito algumas conversas individuais com jogadores importantes, como o Coutinho, como o Verratti também. Então o astral vem mudando, Fernanda. Vem mudando lá no CT Moacir Barbosa. Não acho que ele vá fazer grandes mudanças para a partida
do próximo sábado contra o Fortaleza. Chutaria até, isso é chute, não é informação, que ele vai repetir a escalação para justamente ele entender que esse time vai pegando aos poucos. Como eu falei aqui ontem, tem que parabenizar a partida do Tietchan lá na Argentina. É um cara que para mim vai ser uma peça muito importante nessa engrenagem pelo entendimento que ele já tem de jogo do Fernando Diniz. E se em um treino a gente conseguiu pelo menos ver uma melhora em relação ao que o Vasco vinha fazendo nos últimos 2 jogos, que também não era muito difícil, eu acho que com esses 2, 3 dias aí, uma semana um pouco mais cheia de treinamento, o Fernando Diniz vai conseguir melhorar o desempenho do Vasco dentro de campo. Claro que é o Fortaleza, é uma equipe muito forte, é uma equipe que é muito bem organizada pelo Vojvoda, tem grandes jogadores e tem feito também uma temporada, digamos assim, de oscilação, mas é uma equipe que tem mais casca do que o Vasco por esse tempo de treinamento, mas eu acredito muito que o Fernando Diniz possa conseguir sua primeira vitória nessa partida que acontece às 6h30 lá em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E o Vasco estava à deriva em muitos aspectos e há muito tempo nessa questão do mental moído, né? O Vasco está com o mental moído. E aí, quando você trabalha num grupo assim de atletas de 30 e poucos atletas, né, que precisam entrar e serem competitivos, e a cabeça conta, às vezes, quase igual ali num percentual do que a sua questão, sua qualidade física, você ter uma mente que vai mudar isso, ou você ter um treinador... Eu falo isso aqui há um tempo. Tem uns 5 anos, um pouco mais, eu acho que depois da chegada do Jesus, que a gente já entendeu que hoje, pode mudar daqui a um pouco, o futebol muda toda hora. Hoje, no futebol brasileiro, o treinador, ele faz mais diferença do que você pegar um cara que é o diferente, fora de série, que no caso o Vasco tem o Felipe Coutinho. Ele falou sobre isso ontem, rasgou elogios ao Coutinho. Falou até o que eu falei aqui no início lá, quando o Coutinho veio, que da geração, ele e o Neymar são os mais talentosos. Então, mas aí o que você faz? Como é que você tem esse cara e ele ainda não é o diferente? Por quê? Porque precisa de um treinador. Com certeza. Porque o futebol brasileiro tem de Mas eu acho que em relação ao isso. Coutinho não é só treinador. Eu acho que falta Coutinho também personalidade de chamar a responsabilidade. Porque no momento ruim ele nunca chama a responsabilidade. Pelo contrário, a gente vê um Verratti que nem era tão tratado como ídolo, agora chamando a responsabilidade. O Coutinho não. Parece que está sempre, sabe, cabisbaixo. Eu vejo o Coutinho triste, de verdade. Eu não conheço o Coutinho, nunca conversei com ele. Mas se eu tivesse que definir o Coutinho nesse momento de carreira, é triste. Porque parece sempre que ele está triste em campo. Mas é a injeção que ele precisa. É isso. É um cara que vai cobrar ele, é um cara que vai Coutinho. E por isso que o treinador tem sido tão diferente. Fernanda, a gente já comentou aqui sobre essa série, mas rapidamente, né? Para quem quiser assistir a série do Guardiola, lógico que é outro nível de futebol, da Netflix, do Manchester City, ele fala uma coisa que eu vou frisar aqui mais uma vez, é a linguagem corporal. É a forma como você se porta em campo. E como isso você bebe água. São Com 2 certeza. litros por dia. Fiz muito bem pro Vasco. E todo mundo sabe, e de alguma maneira as coisas aqui vazam muito também, e vazou, a maioria das coisas que vazaram de maneira coerente e certa, porque eu quis muito vir para cá. Eu acho que eu tenho muito a acrescentar aos jogadores, porque eu tenho vontade, todo mundo sabe que isso talvez seja a base fundante do meu trabalho, a relação que eu estabeleço com os jogadores e como eu consigo melhorá-los pela vontade que eu tenho de melhorar o jogador. E quanto à torcida é o maior mesmo do Vasco. A torcida, além de ser uma torcida diferente, em muitos aspectos, é uma torcida que ela é diferente. É uma torcida que ganha campeonato. Eu só penso em ganhar com o Vasco. Eu não vou colocar aqui prateleira que o Vasco está. Para mim, o Vasco, a gente vai lutar o Vasco. O mínimo que a gente tem que fazer é pensar que o Vasco pode ser campeão de qualquer campeonato. É o mínimo. Em relação ao Coutinho, para mim, de fato, é uma alegria e uma honra trabalhar com o jogador do quilate dele. Na minha opinião, dessa geração aí do Neymar, ele é um dos grandes protagonistas do nosso futebol, os caras mais talentosos que a gente produziu no Brasil nos últimos 15 anos. E acredito até que a carreira dele tinha sido mais brilhante do que foi pelo talento que ele tem. Ele é um jogador muito talentoso e eu conto muito com ele, muito mesmo. Na passagem de bastão do Taon para a seleção, o Vinícius Bueno me perguntou, vai dar certo o Diniz no Vasco? Eu repasso a pergunta para vocês. Vai. Agora é o que a gente falou. O sarrafo de cada um. O que é o vai dar certo? Ele falou ali que acredito que o Vasco brigando por todos os títulos. Isso não. Isso não é o dar certo. Se tu levar isso como parâmetro para dar certo, falando a curto prazo, né? Falando daqui para o final do ano. Ano que vem a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que é o Vasco fazer um campeonato brasileiro tranquilo. Eu acho que esse é o dar certo. O Diniz começar a organizar a casa. Em cima das ideias do Diniz, o Pedrinho, de alguma forma, conseguir começar a remodelar o grupo, começar a montar um grupo, porque um grupo não se... A gente tem vários exemplos de Flamengo, de Palmeiras, um monte.
O grupo não se monta em um ano só. Tu vai montando 20% esse ano que vem tu faz adaptações, faz correções, vai até tu conseguir. E o Vasco faz tempo que não tem um trabalho assim. Um trabalho com início, meio e fim. É sempre apagando incêndio, sempre monta esse time aqui para subir, agora monta esse time para não cair, monta esse time para tentar ser campeão carioca, troca treinador. Então, assim, eu acho que agora é a chance, até pela ideia de jogo de futebol do presidente, que agora eu acho que ele consegue botar a cabeça no travesseiro, pelo menos, e dizer, ó, agora eu durmo tranquilo porque eu contratei e dentro da minha convicção do que eu acho de futebol. Se vai dar certo ou não, a gente não sabe. Mas eu acredito que a médio prazo, pensando em planejamento, se o Vasco conseguir começar a fazer isso, eu acho que dá para considerar que deu certo o trabalho. O melhor treinador que o Vasco poderia contratar, o Pedrinho contratou, é o Diniz. Nesse momento, estava... o Vasco conseguiria livre, contratar? Estava livre, era uma contratação viável, ele arruma time, ele potencializa jogador, ele já trabalhou no Vasco, ele queria trabalhar no Vasco. Então, esse foi um acerto. Agora, o Pedrinho acertar a questão 100% corretamente, ele tem que isolar o time do ambiente político de São Januário. Esse é o grande desafio dele. Ele já fez o passo certo, contratar o Diniz. Isolar o time, o futebol, isso parece estar cada vez mais difícil. A politicagem de dentro de São Januário, dentro do clube, é o grande desafio. Para esses jogadores terem, o Diniz e os jogadores terem tranquilidade para trabalhar. O Vasco tem uma possibilidade cada vez mais remota de ser campeão, de disputar um título esse ano, seria na Sul-Americana. Está difícil até se classificar. Não, e tem um brasileiro sem sustos. Em primeiro não vai se classificar. Não, vai tentar jogar o playoff. E o brasileiro fazer um campeonato sem sustos. Nesse momento está no Z4. Mas eu acho que o movimento do Fernando Diniz foi o mais correto possível. Agora ele tem que potencializar o grupo, reforçar com responsabilidade, porque o Vasco não tem dinheiro nenhum, e deixar ele trabalhar em paz, né? Longe da política do clube. A gente falava do Carlo Ancelotti há pouco. Eu sou muito fã do italiano porque eu acho que ele é um treinador que se adapta a diferentes contextos. Eu sei que com elencos de Europa, né? Mas ele já jogou defensivamente, ofensivamente, já jogou em time grande, time médio, time pequeno, já jogou com posse de bola, sem posse de bola, com contra-ataque, de tudo que é jeito. E não à toa ganhou em 5 ligas diferentes na Europa e é o maior vencedor da história da Champions, cada uma com um contexto diferente. E com um intervalo gigante, né, de 20 anos, de uma conquista para outra de Champions, ou seja, o futebol mudou e ele continuou no topo, observando as mudanças. Eu acho que o Diniz, embora ele goste de fale o tempo todo que ele não é um técnico de uma ideia só, ele é visto dessa forma hoje no futebol brasileiro. As pessoas olham para o Diniz e associam a uma só ideia de jogo, que é a do Fluminense, lindamente campeão da América. Eu acho que o desafio dele esse ano é mostrar na prática que ele é capaz de se adaptar a um ambiente que não dá o material humano que o Fluminense tinha, não dá as possibilidades técnicas que o Fluminense tinha, e eu sei que ele melhorou muito a visão que a gente tinha daquele elenco. Mas, por exemplo, eu acho que o Vasco vai ter que jogar de um jeito defensivo muitas partidas, vai ter que abrir mão muitas vezes do que ele acha que é a qualidade do jogo em nome de resultado, coisa que eu sei que historicamente é uma coisa que incomoda o Diniz, e eu acho que são necessárias, porque treinador de futebol tem que se adaptar a diferentes cenários, e eu acho que é um grande desafio para ele comprovar na prática o discurso dele, que é um treinador de vários cenários. E eu acredito que ele seja mesmo, Mas a dificuldade do Vasco, na minha opinião, apresenta essa possibilidade para ele. Então, eu já vi o Diniz falar sobre isso várias vezes e eu concordo em parte com ele. Ele só tem uma maneira de jogar. Não, ele não tem uma maneira só de jogar. Ele pode construir com 3, com uma linha de 4. São Paulo era diferente do Fluminense. O que as pessoas confundem às vezes é que ele gosta de ter a posse de bola, de valorizar a bola. E como é que ele valoriza a bola? Quando ela está, principalmente na fase defensiva, quando tu recupera a bola, tu ficar com ela, tu aproximar. Então, assim, isso eu acho que ele não abre mão. Isso ele não abre mão. Agora, ele pode jogar com o time com a linha mais baixa, ele pode construir de uma maneira diferente, mas ele sempre vai usar o goleiro, porque o goleiro é uma válvula de escape. Né? Se o time adversário está marcando individual, a tua superioridade é construída através do goleiro, para tu não ter que rifar a bola. E aí que tá. Tem algumas coisas que parecem paradoxais, mas não são. Como é que o Diniz vai jogar com posse de bola se o time dele é inferior tecnicamente? Se o teu time é inferior tecnicamente
e tu não ficar com a bola, tu vai dar a bola pro time que é superior tecnicamente. E o time é superior tecnicamente por quê? Porque ele trata melhor a bola. Então, o que tu tem que fazer? A arma do time adversário, que é melhor que o teu, é ter a bola. Quanto mais o Real Madrid tiver a bola, mais ele vai te matar. Então, tu tenta ficar com a bola. Aí é um desafio dele. Lino, amarra o assunto para a gente fechar o programa de hoje. Eu só acho que o timing da contratação do Diniz é que é arriscado, porque ele está chegando para administrar um time na zona de rebaixamento. Ele está entrando para administrar um time que a gente viu que tem deficiências técnicas, um ambiente que está forte politicamente também. Então, a chegada do Diniz tem muita ameaça, né? Então, para ele construir ambiente em torno disso é que é muito difícil. Normalmente, treinadores assim precisam de um pouco mais de tempo. O que eu temo no trabalho dele é que a pressão desestabilize emocionalmente o jogador dentro de campo, o torcedor não contribua como deve contribuir e o ambiente faça o trabalho desandar um pouco. Ele precisa achar um ponto de confiança, ganhar uma, duas, trazer o torcedor de volta, ter um tipo de ambiente que favoreça. Mas o time não é bom, é muito ameaçador esse momento do Vasco.